E começou então, os vírus e malwares feitos por IA estão cada vez mais sendo detectados em diversos servidores e ataques pela internet. Essa postagem aqui do blog Aquasec mostra muito bem um exemplo mais recente de um vírus que foi encontrado dentro de imagens de pandas e tem como alvo servidores Linux. Muito bem, aqui ele faz uma introdução falando sobre como essa linha entre códigos gerados por humanos e por máquinas está cada vez mais difícil de distinguir, e fala que então eles encontraram esse vírus de módulos de payload, rootkits e entrega feito por imagens contendo vírus dentro dela. E eles representam então uma nova e adaptável maneira de se construir malwares feitos para um propósito de criptomineração. Aqui ele mostra mais ou menos como que é o fluxo de ataque desse malware. Então ele começa explorando uma vulnerabilidade de algum servidor com JupyterLab instalado e logo em seguida ele já faz a entrega de todos esses arquivos aqui e modificações a um bash script que altera o bash RC, um bash RC que altera o bash RC do servidor infectado, também o bash logout e o RC local, que são todos scripts que se executam quando você inicia um servidor. E a parte mais legal desse vírus aqui é quando ele faz o download de uma imagem contendo um vírus dentro da própria imagem. Isso aqui é feito pelo truque mais velho do mundo. Vou pegar um exemplo aqui só para mostrar como que faz. Na verdade eu não vou colocar um vírus, obviamente, vou só colocar um arquivo de texto qualquer. Eu tenho essa imagem aqui, guita.png, só uma imagem de uma guitarra qualquer. Então eu vou criar um arquivo aqui e colocar dentro desse arquivo: o ministro recebeu a Lei Chupinski. Sabe qual ministro que é esse? E vai ficar dentro do arquivo chamado teste.txt. Beleza? Então agora eu tenho esse arquivo teste.txt aqui. Se eu soltar o conteúdo dele, está lá. E agora, coisa mais antiga do mundo, eu vou soltar o output tanto da guita quanto desse teste e gerar um arquivo chamado guita2.png. E aqui eu tenho então a guita 2, vendo de fora é apenas uma guitarra normalmente, mas se eu mostrar o conteúdo da guita2.png, vocês podem ver que ele exibe um monte de caracteres aleatórios, são os binários, os caracteres binários da imagem, e no finalzinho aqui tem uma mensagem, que foi a mensagem que foi anexada justo no final deste arquivo. Então isso aqui é uma coisa mais velha do mundo. Assim como você pode colocar um arquivo de texto, você pode colocar também um vírus inteiro dentro de uma imagem, passar para alguém. Isso chama esteganografia. É uma maneira de você esconder informações. Não é exatamente criptografia, mas é uma maneira de você esconder informações para que não fique óbvias, né? Então você poderia, por exemplo, passar essa guita para alguém num WhatsApp da vida e a pessoa não veria que tem uma imagem lá dentro ou um vírus, mas isso também não significa que esse vírus vai ser executado, tá? Ninguém está falando de hackear os outros apenas mandando uma imagem, que também não é simples assim. Então, ele não entra muito em como que o servidor JupyterLab é explorado, ou melhor, hackeado, porque não é o propósito desse blog. O que ele queria mostrar mesmo no blog é focar nos mecanismos de evasão de defesa e persistência, que são todos feitos com a ajuda da IA e podem ser aplicados para desconfigurar os sistemas de exploração de vulnerabilidade. Então, o primeiro fator que ele encontrou é uma corrente de persistência e execução. Como que ele faz? Ele edita o bash RC e o bash logout para executar então esse bash.cosque, que é o nome basicamente desse vírus. Ele também modifica o RC local para ser chamado esse vírus justo após o boot. Então aqui, isso aqui ele mostra o exemplo do que foi encontrado, fazendo a execução do vírus justo depois de ser executado, de ser dado boot. Ele faz também modificação do cron tab para cada 30 minutos chamar
atividades relacionadas a esse vírus. E ele tem também, ele cria um serviço do systemd dedicado apenas para ele, chamado de shellkoski.service, que é um downloader e gerenciador de execução. E o downloader, então, é o que vai em algum serviço de hospedagem de imagem, como por exemplo FreeImage, e baixa essa imagem desse pandazinho aqui, amigável, e dentro dessa imagem, assim como eu mostrei lá no outro exemplo, tem o binário da imagem em si, e logo no final do binário da imagem tem o script que contém o início da persistência desse vírus. Além disso, ele também tem um sistema de rootkit, ou seja, para mascarar a própria execução, e ele faz isso abusando dessa variável de ambiente chamada ldpreload, que é uma variável de ambiente que você pode usar tanto em Linux quanto em Android para alterar qual biblioteca de base de algum executável que vai ser chamado, e assim você pode chamar um programa, e o programa vai chamar as suas bibliotecas internas, então você pode modificar essa biblioteca interna com o seu vírus para esse programa, que às vezes não tem nada a ver, executar junto com esse programa funções do seu vírus. E ele faz isso então criando esse SOD, essa biblioteca alterada, né? E chamando com o ldpreload, inclusive na userland, não é um rootkit em ing0. Além disso, ele tem técnicas de evasão de DNS, ele reseta variáveis de ambiente proxy, ele reseta firewall, que são as IP tables, são regras de firewall. Ele também reescreve o arquivo resolve.conf, que é o seu arquivo base de DNS do Linux. Esse arquivo aqui ele vai conter qual que é o endereço do seu DNS. 99% das vezes em Linux comuns vai ter como ou o seu roteador ou talvez um endereço de DNS do seu provedor de internet. E ele também usa esse comando chat-tr para impedir que qualquer outra aplicação altere esse DNS, ou seja apenas o DNS dele, e comportamentos e adaptações do tipo feitos por IA. Então a conectividade do Koski tem esse Get Working Proxy, que revela esse sofisticado diagnóstico e remediação. Então ele faz 3 camadas de checagem de conectividade, usando tanto esse URL, wget, ou então simplesmente chamadas puro TCP mesmo, para verificar se tem acesso ao GitHub, remediação para resetar o firewall, reseta configurações de proxy, modifica o DNS, como a gente viu ali acima, e dinamicamente descobre proxies funcionando através de listas do GitHub, testando proxies SOC 5 e HTTP. E a lógica de mineração e diversidade de payload, ele não é ligado a uma única moeda, ele suporta 18 criptomoedas diferentes. Com certeza vai ter um Monero lá no meio, lá, claro, né? Monero, Ravecoin, Zano, Hexa e outros. E ele pode mudar automaticamente de coin, de moeda, caso uma das pools de mineração fique offline. Ele dinamicamente muda. Ele avalia qual que é o CPU ou GPU do sistema para usar melhor o hardware de mineração a seu favor. Então, quais que são os indicadores de código gerado por IA? Segundo o escritor do blog, vários componentes de script sugerem isso, como, por exemplo, um código muito bem estruturado, bem verborrágico, digamos assim, e bem estruturado com comentários e modularidade. Isso é típico de códigos gerados por IA, porque um cara que está escrevendo um vírus, ele não vai encher um código dele com comentário. Não faz sentido. Práticas de excelência de controle de fluxo, com hábitos de defensivo do script e autoria ofuscada, usando frases sérvias e neutralidade de sintaxe. Como esqueci de falar aqui em cima, justo no primeiro passo, o acesso inicial ele é feito através de um ataque que vem de um IP lá da Sérvia. Então deve ser alguém lá da Sérvia que criou esse vírus aqui usando a IA. O Koski ele demonstra um uso dual muito poderoso da IA. Enquanto
Os defensores usam LLMs para detecção, os atacantes agora estão usando para escrever vírus. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias, justamente falando sobre como golpistas e hackers têm usado LLMs cada vez mais para isso. Essa questão da modularidade, como a gente viu, esse vírus é totalmente modular, ele tem de tudo nele, ele tem rootkit, ele tem o payload que é entregue através de uma imagem, ele explora uma vulnerabilidade no Jupyter Lab, tem essa questão de evasão de network, de se esconder para ficar indetectável, e tem todas essas coisas dentro de um único vírus e feito de uma maneira muito bem estruturada e modularizada, que mais uma vez indica que ele foi escrito com IA. Ele então automaticamente se adapta às condições dos sistemas, como a gente viu lá no exemplo da mineração, e ele tem um design flexível de persistência, como a gente viu lá com as alterações do RC, do Bash RC, do RC Local, para rodar durante o boot, para se verificar, para criar um serviço que roda a cada meia hora para ver se ele está funcionando. Enfim, aqui mais adiante ele apenas ele fala um pouquinho como o Mitri fez a campanha de detecção e mapeamento desse vírus, e depois ele dá umas recomendações de segurança e também os indicadores de compromisso, como por exemplo, se está se comunicando com esse IP lá da server, é um forte indicador. Se ele acessou alguma dessas URLs aqui, o seu computador no caso acessou, e se tem algum desses de binários com esses hashes aqui, são fortes indicadores de comprometimento do sistema para o vírus Koski. Bom, então esse é o vírus essa é a notícia que eu quis trazer para vocês. Eu achei muito interessante esse blog aqui, essa reportagem foi escrita por Asaf Morag, aqui pelo Aquasec. Então é isso aí, é o Panda com vírus embutido dentro. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.